Vamos então à nossa terceira parte do primeiro módulo, terceira e última parte do primeiro módulo sobre processos biológicos aeróbicos de lodos ativados, agora falando sobre variáveis de controle, dando sequência à última explanação sobre como é que funciona um reator biológico, né? Nós havíamos aqui mencionado a relação F sobre M como uma relação entre substrato e micro-organismo que deve ser mantida aí dentro de um determinado balanceamento, ou seja, para uma determinada quantidade de micro-organismos que possuem uma disponibilidade de tempo para degradar um substrato, esse tempo aqui definido pela cinética lá no primeiro vídeo, né? Para essa quantidade aqui, nós temos que disponibilizar uma quantidade de substrato, ou aumentando o substrato, temos que aumentar o número de micro-organismos ou o tempo e assim por diante. Então essa relação aqui tem que ser mantida dentro de um determinado intervalo. Mas nós temos outras variáveis de controle, né? Está aqui o processo de lodos ativados, definido aqui como pela presença de um reator, que tem uma variável característica, volume, seguido de um decantador, que tem duas variáveis características aqui, uma área e um volume também, né? Entramos aqui com uma determinada vazão de entrada e uma DBO de entrada, a vazão de saída, DBO de saída, e aqui temos uma válvula aqui para permitir um descarte de lodo. E esse lodo fica recirculando aqui dentro para que ele alcance uma determinada idade. Se eu aumentar o descarte, diminuo a idade de lodo. Se eu reduzir o descarte, eu aumento a idade de lodo, né? Então, idade de lodo também no intervalo aí entre 10 e 30 dias, dependendo do tipo de reação que a gente quer promover. Bom, uma variável muito importante aqui, carga orgânica volumétrica, né? É justamente a vazão vezes a concentração de entrada, expressa como DVO, por exemplo, dividido por um volume de reator. Quantos quilogramas de substrato por dia eu estou lançando para cada metro cúbico de reator? Então isso aqui também, junto com F sobre M, uma variável importante. E aqui também nós temos uma taxa de aplicação superficial, né? Ou seja, quantos metros cúbicos por hora eu estou colocando por metro quadrado de decantador. Também um número aí entre 0,5 e 0,8 metros cúbicos por hora por metro quadrado de reator. Carga orgânica volumétrica normalmente situada entre 0,5 e 1 kg de DQO ou de DBO, matéria orgânica biodegradável, por metro cúbico de reator. Então, para cada variável dessa, nós temos alguns intervalos que são característicos. Aqui vai uma condição interessante para quem é de engenharia, assim como eu, está acostumado, né, lá na escola a entender como DBO igual a, vou lá chutar um valor aqui, 2.500 miligramas por litro. Esse sinal de igual aqui, na verdade, essa restrição de igualdade é uma idealização matemática. Isso aqui quer dizer que onde isso está escrito, eu posso escrever isso e vice-versa. Obviamente, na engenharia as coisas não funcionam assim e as restrições são de desigualdade e não de igualdade. Então, nós temos que entender que uma faixa de variação é possível em tudo isso que está funcionando aqui. Então, não vamos fixar uma determinada restrição para cada um desses indicadores aqui de processos, né? Mas vamos entender isso aqui como admissível dentro de uma determinada faixa. Então, variáveis de controle estão aqui, DBO de entrada, vazão de entrada, DBO de saída, concentração de sólidos dentro do reator, constantes, que são igualmente importantes, área e volumes. Volume de decantador, volume de reator, entram no cômputo desses indicadores aqui. F sobre M, carga orgânica volumétrica, taxa de aplicação superficial, podemos definir aqui também idade de lodo, né? E podemos trazer aqui a constante da taxa de reação que resulta lá do nosso modelo cinético.
temos aí uma DBO de saída igual uma DBO de entrada e na menos K, XV, T sobre DBO de entrada. Então, esse T aqui, né, a gente conhece, que é o tempo de residência do reator. O XV a gente conhece, as DBOs de entrada e saída também. Ou seja, podemos identificar esse K aqui e transformar esse K também num indicador. E ele dá um status bastante interessante de como é que a reação está ocorrendo, né? Se temos aqui uma eficiência de 80% ou 90%, isso pode ser considerado alto ou baixo, dependendo da concentração de sólidos e dependendo do tempo de residência que a gente tiver, né? A constante da taxa de reação vai capturar todas essas oscilações e traduzir isso num único número que a gente espera aí que varie entre 0,6 e 0,8 dia na menos 1. Se tiver abaixo desse número, provavelmente a reação está mais lenta que o normal, isso deve ter outras causas. E se tiver mais rápido que isso, de repente temos uma condição também de algum substrato mais biodegradável que está aparecendo. Ok? Então aqui temos algumas variáveis para controle de processos, existem muitas outras. Existe, por exemplo, uma microscopia que pode ser feita. Nós podemos interpretar o estágio de funcionamento do processo apenas por uma avaliação microscópica, né, microbiológica. Isso é uma prática também muito adotada. Isso aqui nós temos, então, uma operação baseada em indicadores, né? Variáveis que resultam em indicadores. Ok?